Olá pessoal, meu nome é Marcos Vinícius Braga e eu venho convidar vocês a assistirem mais um vídeo do canal do Marvin. Nele falaremos sobre MVC e aplicações multilayers com Delphi. Olá pessoal, meu nome é Marcos Vinícius Braga. Eu estou gravando esse vídeo em maio de 2017. Nele falaremos sobre MVC e aplicações multilayers. Eu coloquei aqui uma apresentação para falar um pouco sobre a parte teórica e como está funcionando essa arquitetura do programa, né? Eu tenho aqui várias interfaces, várias aplicações separadas, cada uma delas sendo uma intraweb que eu fiz com o Material Design Lite, que é o Bootstrap do Google, um FireMonkey Android, outro FireMonkey Windows, VCL Windows e Console Windows, né? Cada apresentação dessa, cada aplicação, ela tem a sua peculiaridade no que se refere a mostrar os dados em cada tipo de interface, em cada tipo de interface com o usuário, mas tudo se encontra nessa camada de client classes, que é esse singleton aí que eu implementei com a interface. Então todas essas aplicações elas vão reaproveitar código desde aí. Na verdade, isso aí isola o acesso ao nosso servidor. Um grande ponto positivo é porque a gente consegue isolar o tipo de tecnologia que está sendo utilizada para transmitir esses dados e para recuperar os dados do servidor. Então, na verdade, qualquer tecnologia pode ser inserida aí no meio e você tem essa flexibilidade de trabalhar com qualquer tipo também de interface com o usuário. Ela funciona basicamente dessa forma. A gente tem a camada de apresentação, tem uma camada de client class, pode ser chamada também de outra forma, mas essa é mais uma camada, e tem a camada que é o client module, que é o que vai trabalhar especificamente com a tecnologia de comunicação. Na camada de apresentação, quais são os objetivos? A gente tem como objetivo apresentar os dados ao usuário final e disponibilizar as funcionalidades de consultas, inclusões, exclusões e alterações de dados ao usuário final. Então o usuário final vai estar interagindo com essa interface, e essa interface daí vai estar apenas se preocupando em mostrar o dado para ele e pedir o dado a alguém, né? No caso também de consulta e inclusão, ele também vai fazer esse tipo de solicitação a uma outra camada, mas que ele não conhece como resolve, que tecnologia tem ali. Isso não faz diferença para a camada de apresentação. O Client Classes, ele é praticamente um divisor entre a camada de apresentação e a camada que vai se preocupar com a tecnologia de comunicação. No caso aqui a gente está usando REST. Então, quais são os objetivos dessa camada? Abstrair da camada de apresentação a tecnologia de conectividade com o servidor de aplicação, no caso o controller, e que está sendo utilizada, né? Permitir que qualquer tecnologia de apresentação compatível com o embarcadero RadStudio reutilize a infraestrutura de conexão com o servidor de aplicação com o menor acoplamento possível, né? Então a gente consegue fazer isso aí. Maximizar a reutilização de código-fonte para reduzir o tempo de desenvolvimento de aplicativos, né? A gente consegue fazer isso muito bem com Delphi.
E utilizando esse tipo de estratégia, a gente também consegue diminuir bastante o lado do tempo gasto com a manutenção, né? Que é o maior tempo, na verdade, que a gente tem para uma aplicação. Tem mais ou menos uns 10% do tempo para implementar e 90% do tempo a gente está fazendo manutenção nessa aplicação, né? Então, e também o objetivo um outro objetivo de utilizar boas práticas da engenharia de software. Sugestões para o projeto de engenharia. Então, é a disponibilização de uma interface, a disponibilização de uma fábrica também, que a gente vai ver. Tudo isso a gente cria através de um singleton e o encapsulamento da tecnologia de conectividade. Agora a gente vai direto para a prática, né? Vamos ver como é que esse negócio está funcionando. Bom, aqui está o Delphi e eu vou inicializar aqui o meu servidor REST, né? Nele eu tenho aqui os meus métodos, né? São métodos simples aqui. São esses aqui, né, para tipo de cliente e aqui para trabalhar com o cliente. Então a gente tem as chamadas de cada um deles e essas chamadas são passadas para uma fachada aqui, são solicitadas a uma fachada que a gente tem do lado do servidor, né? Então aqui eu vou rodar esse meu aplicativo, um servidorzinho REST. A partir daí eu vou compilar cada uma das aplicações e vou rodar também aqui tá no meu celular, no Android. Vou deixar todas elas funcionando aqui para ver na prática como é que isso aí tá funcionando. Então o servidor está inicializado, vou rodar ele aqui, vou também começar aqui a aplicação FireMonkey, vou compilar ela também. A aplicação está rodando. Vou iniciar aqui uma aplicação de console, compilar ela também. Está rodando aqui agora a aplicação de console. Agora eu vou iniciar uma aplicação VCL, compilar ela também a partir daqui. E agora eu vou iniciar a aplicação de Intraweb Material Design. Inicializar ela pelo browser. Bom, ela foi iniciada, eu vou deixar ela agora aqui em tamanho menor para que a gente possa visualizar todas elas na tela do computador, e eu vou inicializar a minha aplicação em meu celular, que é um Android. Bom, ela está inicializada.
VCL, Android, FireMonkey, Web, Android, FireMonkey, VCL e console. Então, aqui no console, se eu quiser fazer uma consulta de clientes, eu vou entrar aqui em clientes, ele vai consultar os dados que estão lá. Eu vou aqui atualizar o cadastro de clientes, ele tem que retornar os mesmos. Aqui eu estou fazendo consulta. Eu vou apagar aqui usando o meu celular. Eu vou apagar aqui esse usuário. Ele apagou. Então na próxima consulta que eu fizer aqui, ele já não vai estar. Já não vai estar mais. A consulta que eu fizer aqui também não vai estar. Aqui, se fizer a consulta também não vai estar. E aqui quando eu atualizar no intraweb, ele também não vai estar. Se eu vim aqui adicionar mais um tipo no intraweb, código, vou botar aqui o código 11, vou botar aqui tipo exemplo, salvar. Ele vai já salvar isso aqui no intraweb, código exemplo. Se eu consultar aqui, vim aqui nos tipos, consultar aqui, ele já vai trazer aqui tipo exemplo, consultar aqui o tipo de cliente, ele já vai trazer aqui o tipo exemplo. Se eu consultar aqui também os tipos de cliente, ele já vai trazer o tipo. Esse tipo de cliente, eu já posso utilizar esse tipo de cliente em um novo cliente aqui, cliente exemplo, colocar um novo documento com ele, posso utilizar ele aqui, tipo exemplo, salvar, novo cliente, já vai estar aí, já consulta aqui, o novo cliente ele já vai estar aí. Se eu vier aqui no mobile, vier aqui já fizer a consulta, ele já vai estar aí, cliente exemplo, atualizar aqui, cliente exemplo já está aí. No intraweb, quando atualizar cliente exemplo, é aqui cliente exemplo. Se eu tentar excluir aquele tipo de cliente que eu acabei de relacionar aqui com o cliente, eu quero aqui excluir o tipo 11. Ele vai lá e vai informar para mim que esse tipo de cliente não pode ser excluído, pois existem associações a ele. Então é a mesma regra que se eu vier aqui no intraweb, também tentar excluir esse tipo aqui, vai perguntar se eu desejo excluir, ele vai lá e ele vai dizer esse tipo de cliente não pode excluir, não pode ser excluído, existem clientes associados a ele. Então todas as interfaces elas ficam trabalhando da mesma forma. Se eu tentar excluir ele aqui no mobile, esse tipo de cliente não pode ser excluído, existem associações a ele, né? Então
todas as regras, para todos os formatos de aplicação. Ficam sendo aplicados, né? Como é que isso funciona? Isso funciona a gente trabalhando lá do código da forma certa, né? A gente passa a perder pouco tempo com a manutenção e a gente pode aumentar isso para vários tipos de interface com o usuário, né? Da forma como você precisa. Tá? Isso aqui também pode ser feito já direto para o iOS e para o OS X, né? No caso do Apple também isso já funciona, é só implementar da forma correta, né? Então deixa eu mostrar aqui o código como tá esse código, né? Aqui é intraweb com os efeitos lá do material design. Lógico, isso aqui é só um exemplo, né? Eu não sou especialista ainda nessa parte de web, mas vou começar a estudar e já vi algum material bom aí. Vou deixar os links de alguns vídeos de intraweb de outros colegas que estão começando a explorar um pouco mais essa ferramenta. Eu vou deixar também aí na parte de informações do vídeo esses links, né, que eu acho que vale a pena dar uma olhadinha para quem está querendo aprender um pouco mais sobre intraweb, que me ajudaram a fazer essa parte. Eles trabalham lá mais com Bootstrap, né? E aqui eu queria usar esse do Material Design Lite da Google. Então tem falando pouco sobre isso. Então eu ainda tenho algumas dúvidas sobre funcionamento aqui, mas não vem ao caso nesse vídeo. Depois em um outro a gente pode entrar nesse assunto. Deixa eu fechar aqui as aplicações. Bom, como é que isso aqui está funcionando? Vou mostrar aqui no caso da VCL. Então a gente tem o que? Na aplicação VCL a gente tem aqui o nosso formulário principal. Esse formulário principal ele tem aqui ele utiliza aqui um repositório, que isso aqui é exatamente a interface que está implementada, né, que no caso a classe que utiliza essa interface aqui é a classe que está implementada aqui nessa outra unit. Então a gente tem basicamente a utilização dessas duas units. Aqui não tem nenhum controle de dado do Delphi. A gente não está trabalhando com esses dados, e os dados eles são utilizados dentro de cada um desses frames aqui que a gente está trabalhando. Tem aqui um frame base e eu tenho aqui os dois frames que eu trabalho com cada tipo, né, específico. Então vamos ver como é que está funcionando. Aqui no meu form principal eu tenho esse campo aqui que é um client classes, e ele é do tipo da interface que vai chamar os métodos de trabalho, né, os métodos de acesso a dados.
Então é com essa interface que a gente acessa. Na inicialização aqui do form, quando o form é criado, então o que é que acontece? Eu chamo, trago um objeto para essa classe ou para esse campo aqui, que é o nosso client classes, que ele é o campo que implementa a interface relacionada, e eu peço essa fábrica aqui para trazer esse objeto para mim. Eu não sei qual objeto essa fábrica está trazendo para mim, mas eu sei quais são os métodos que ele tem disponível, e através desses métodos esse campo aqui conhece os métodos, que é o campo do tipo da interface, e através dessa interface a gente consegue acessar o objeto que está lá do outro lado. É isso aí. No final, no destroy, o que é que acontece? A gente vai e aterra ela, porque o Delphi ele já libera da memória qualquer objeto que tenha que seja instanciado como interface, né? Como tipo de interface. Então ele mesmo faz o tratamento de destruir esse objeto. Feito isso, na chamada de cada form, a gente tem aqui inicializar frames. Depois que eu pego esse objeto, logo aqui no create mesmo eu chamo esse método inicializar frames. Nessa inicialização dos frames, o que é que eu faço? Eu chamo cada um desses frames aqui, ó, e passo o client classes por parâmetro para eles na inicialização deles. Vamos lá para o cadastro de tipo de cliente. Então a gente está aqui no frame. Esse aqui é um frame VCL. Esse aqui é o frame VCL de cadastro de tipo de cliente. Nele eu faço todo esse cadastramento. O que é que eu tenho nele? Eu tenho aqui um frame base. Nesse frame base eu tenho a informação aqui, eu tenho uma propriedade que eu tenho um campo aqui, ó, esse campo que é o meu client classes, e eu tenho aqui uma propriedade que é a propriedade client classes, por onde no init aqui a gente recebe exatamente o client classes que vai ficar guardado aqui nessa propriedade. Essa propriedade é o que me dá acesso a trabalhar dentro das classes que são especializações dessa classe de cadastro base. Então, quando eu vou lá no meu cadastro de tipo de cliente, eu não tenho aqui um campo, nem tenho aqui uma propriedade daquele tipo, porque aquele campo e aquela propriedade estão dentro dessa minha classe aqui, de cadastro base. Mas eu tenho acesso àquela propriedade aqui, porque ela é uma propriedade que está numa área que permite, ela é uma propriedade aqui pública, né? Ela está dentro dessa área pública que me permite também acessar, independentemente até de ser uma herança, né? Então aqui ele permite que eu acesse essa informação por lá. Bom, aqui dentro do meu cadastro, onde é que eu estou recebendo, né? Aqui eu tenho a utilização no método excluir, por exemplo, né? O que é que acontece? Eu vou chamar um método excluir. Quando for excluir um tipo de cliente, eu crio aqui um objeto desse tipo de cliente, recupero os dados do meu objeto que eu estou recebendo, que eu estou mantendo a informação dentro do form, e eu mando aqui, ó, o client classes tipo de cliente
excluir, passando a informação que eu recuperei aqui. Então aqui eu não sei quem é que vai ter que se preocupar em excluir esse tipo de cliente. Simplesmente a minha interface está pedindo para que alguém resolva essa outra parte aqui de excluir um tipo de cliente para mim. E isso é propagado para as outras camadas. Na volta, ele vai trazer uma mensagem específica aqui, se eu posso excluir ou não posso, ou alguma mensagem, e essa mensagem eu exibindo essa mensagem. Então, depois eu chamo esse método aqui e continuo na sequência da aplicação. No caso aqui recuperar aqui os tipos de cliente, né? O que é que ele está fazendo quando eu faço aquela consulta lá. Ele está aqui pedindo ao Client Classes, dizendo que eu quero trabalhar com o tipo de cliente e que eu quero procurar os itens dele. Eu estou passando aqui um parâmetro que é exatamente um critério. Estou passando um critério para ele. Depois ele verifica se ele teve retorno aqui para essa variável, né? Então aqui se eu trouxe dados, então o que é que eu vou fazer? Eu vou limpar a minha lista que contém os dados e eu vou recuperar os dados de cada objeto, trazendo para novos objetos dessa lista aqui. Estou trazendo dessa lista aqui os objetos para dentro dessa outra aqui. Então eu posso apagar essa lista que chegou aqui e continuo trabalhando com essa lista principal, né? Que é a nossa lista lá que contém os dados e que trabalha com o controle. Então é basicamente isso. A gente não tem acesso a quem vai fazer, quem vai cumprir o papel com a questão dos dados. Simplesmente a gente aqui vai pedir para alguma camada providenciar esse dado e depois a gente vai tratar de exibir o dado, né? No caso aqui do refresh, no refresh ele pede os dados e depois manda exibir os dados. No caso do salvar, o que ele vai fazer? Quando vai salvar, então ele tem que saber se ele está sendo um novo ou uma alteração, né? Então aqui o que ele faz? Ele pega os dados que foram informados pelo usuário, que está lá nos controles de tela, e passa para o objeto principal, que é esse aqui, né? Tipo de dado. E aí o que ele está fazendo? Ele está dizendo, ó, Client Classes, você vai fazer o seguinte: você vai mandar inserir um tipo de cliente e eu passo qual é os dados que eu quero inserir para ele. E aí, né, eu recebo aqui uma informação de lá com um objeto novo daquilo que foi inserido, porque aqui eu não tenho código. Nessa hora aqui eu não tenho código, então de volta ele já tem código. E aí eu altero o estado aqui, nesse caso, para alteração, porque se ele já conseguiu inserir, agora o que ele pode fazer é alterar. Então ele coloca esse formulário aí em estado de alteração. Se for alteração, eu vou pedir aqui ao Client Classes, sendo que eu quero alterar o tipo de cliente, e eu passo a informação que ele tem que alterar. Ele recebe também aqui da mesma forma um dado. Depois eu recupero esse dado para o meu objeto que eu trabalho na interface. Eu estou pegando os dados dele aqui,
mando ele exibir a resposta na interface e pronto, libero esse objeto que chegou de retorno aqui. E aqui para exibir, como é que ele vai fazer para exibir? Eu tenho aqui uma lista, né? Esse daqui é o list view. Eu estou dizendo que eu vou iniciar uma alteração lá nele, eu limpo os itens do list view. Aqui eu vou caminhar na minha lista de tipos de cliente, que ela já tem dado, então ela vai pegar do primeiro dado até o último dado. Então ela vai procurar dentro dessa lista e vai trazer para mim o item 0 para essa variável aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Vou criar aqui um item de list view, né, da lista aqui, da minha lista. Vem para cá, aqui eu coloco o caption dele, o meu ID do tipo de cliente e crio uma nova coluna colocando aqui a descrição. Não tem nenhum controle de dados associado, não tem nada, né? Aqui é basicamente isso. Isso vai estar em todas as outras aplicações, né? Deixa eu mostrar aqui como é que está a de console, que é bem interessante. Eu crio aqui uma aplicação console. Ela inicializa criando meu principal. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui criando essa classe aqui do principal, manda o principal mostrar e depois finaliza o principal. É simplesmente isso aqui. Esse principal aqui é a minha classe que está aqui dentro dessa unit. Então vamos lá para a nossa unit do principal. Que é que eu trabalho aqui com repositório, client class. Repositório e o client class, as duas. Essa daqui tem interface, essa daqui tem a fábrica. E aqui eu também tenho as minhas duas listas, né? Na verdade são as páginas de cadastramento de cada uma delas. O que eu faço aqui? Também tenho o meu client, no caso aqui estou chamando de client modeling, mas é client classes. Você trocar isso aí também. Aqui é o client classes. E eu vou estar passando esse client classes para cada uma dessas páginas aqui que eu vou estar criando. Aqui eu tenho as páginas, a página de lista de clientes e a página de tipos de cliente, né? Então aqui dentro, vamos ver como é que ele está fazendo. No create, destrói aqui, eu estou liberando no init dele, estou inicializando ele também da mesma forma com a fábrica que a gente está utilizando lá dos outros lados, nos outros sistemas, né? Então ele inicializou aqui, que é inicialização de cores, e aqui inicializar listas. Então o que eu faço? Eu estou criando as páginas aqui, ó. Lista de cliente, página de lista de cliente, create, passando quem? O meu client model, que aqui no caso é o client classes, né? Eu tenho que trocar isso aqui. Deixa eu trocar logo.
fiz a consulta de clientes, fiz a consulta de tipos de clientes. Tá aí. Se eu quiser excluir tipo 11, ele vai dar um erro. Se eu quiser excluir tipo 10, ele excluiu o tipo 10. Então aqui está funcionando tudo certinho. No show ele está exibindo esses dados aí. Deixa eu ver aqui onde que ele vai pegar. Tem mostrando a parte de dados, né? Bom, aqui é só isso que ele vai mostrar em cada página interna. Então aqui na lista, né? Client Classes, então só tem isso aqui. Aqui dentro dessa lista, as listas aqui, cadê? Lista tipo de cliente. A gente tem ele aqui. Então aqui então a gente tem aqui quando vai carregar os tipos de cliente. Então o que ele está fazendo? Do mesmo jeito, pegando o dado de uma lista de cliente, né? E aqui ele está pedindo para o Client Classes procurar itens de tipos de cliente, passando esse critério, e ele vai trazer para essa variável daqui essa informação. Depois ele libera o critério. No create ele está recebendo aqui injetado a informação sobre o client classes. No destroy ele libera. Aqui na alteração, o que ele está fazendo? Ele está chamando essa página aqui para alterar e está passando o client class injetado. Está dizendo que é para alteração. Aí o que ele faz? Ele faz toda essa parte de interface, né, funcionar. Mas aqui dentro dessa página ela é que vai resolver, ela é que vai utilizar esse client classes aqui para fazer o que ela tem que fazer. Aqui na exclusão, como ele faz diretamente a exclusão dentro dessa própria classe aqui, ele não precisa de uma classe de cadastro para fazer isso. Então o que ele está fazendo? Está já esperando uma mensagem aqui do Client Classes que pede para excluir o tipo de cliente, passando o critério. E se vier alguma exceção de tipo de cliente especificamente, então o que ele vai fazer? Ele vai exibir o erro, né, daquela forma lá, né? Coloco aqui uma informação de cor, né? Mas aí ele vai exibir essa do jeito como foi feito lá. Aqui também, se for um novo, ele vai passar para a página resolver. E aqui está só a parte de ilustração de como essa página funciona na moda antiga. Então basicamente é isso.
queria mostrar para vocês era essa utilização em todas essas aplicações. Se eu vim aqui também no meu FireMonkey, aqui no principal dele, ele vai ter também a mesma coisa, apenas isso aqui, nada de dado aqui, tá vendo? Nada relacionado a dado. Aqui criando meu campo de client model, e aqui da mesma forma inicializando a fábrica, inicializando os frames. Aqui na inicialização dos frames, ó, passando o client model para cada um deles, e esses frames vão trabalhar com esse client model que está sendo inicializado aqui. Não tem mais nada, nada de acesso a dado, né? Nada que, da mesma forma aqui, VCL console, e o intraweb aqui também está do mesmo jeito. Então aqui, ó, o que eu tenho no intraweb? Aqui tenho as classes aqui de lista, e tenho que eu vou trabalhar diretamente aqui com minha classe de dado, que eu vou exibir, vou mexer com ela aqui diretamente, né? Tenho aqui meu client classes aqui dentro. Tem os meus tipos de manipulação, né? A minha inicialização aqui, ó, o meu client classes, inicializando a fábrica do mesmo jeito, reaproveitando o código lá ao máximo daquilo que foi feito. Quando é destruído, ele está apagando aqui também o client classes. Alterar aqui na exclusão, clicou no botão excluir, ó, olha o que ele está fazendo. Ele está procurando por aquele item que vai ter que ser excluído. Estou mandando aqui, ó, o client classes excluir, tipo de cliente, da mesma forma passando por parâmetro. E aí, depois que ele exclui, eu retiro da minha lista esse tipo de cliente. Isso ele já, quando atualiza lá o HTML, ele já fica sem o tipo de cliente que a gente acabou de excluir. Aqui código, né? Como está funcionando. Aqui no caso da alteração, quando vai alterar, então eu estou pegando o ID do tipo de cliente que eu recebo desse controle, eu pego a descrição também que vem lá do controle, e estou mandando que o client classes alterar tipo de cliente, passando esse parâmetro para ele, e ele vai lá e altera. Aqui para recuperar os clientes, para exibir, né, o que ele está fazendo, trazendo para essa lista de clientes, está pedindo aqui para o client classes procurar itens de clientes com esse critério. Tendo item, o que ele vai fazer? Ele vai recuperar esses itens que vieram nessa resposta daqui.
E aí ele vai tratar de exibir, né? Ele veio recuperar os clientes e na sequência provavelmente ele deve mandar exibir esses clientes, né? Também pegar aqui os tipos de cliente, ele vai fazer da mesma forma, trazer para essa lista aqui, né? Os tipos de cliente, procurar itens, né? Passando parâmetro aqui, exatamente aquilo que aconteceu, mas ele usa quem? Client Classes, tipos de cliente, procurar itens. Se eu quero incluir um novo registro aqui também, ó. Um novo tipo de cliente, fazendo, pegando os dados lá do meu modal, estou recuperando os dados do modal, estou mandando o Client Classes inserir esse tipo de cliente, passando a informação para ele. Não tem nenhum controle de dado aí, né? Aqui, ó, para mostrar os clientes, esse método aqui, para exibir os clientes, né? Então, o que é que está acontecendo? Estou montando aqui um HTML, que foi o que? Ele recuperou os dados do Client Classes, né? Naquele método get clientes, né? E agora ele vai exibir aqui ele exibe, ele monta como é para exibir esses clientes, e aí ele retorna esse HTML. Mesma coisa com os tipos de cliente, né? Ele vai, monta e retorna o HTML relacionado a tipos de cliente. Tá aí. Quando ele vai funcionar, ele funciona daquele jeitinho lá que a gente viu. Aí, retornou os clientes, retornou os tipos de cliente. Se eu incluir um novo tipo de cliente, ele vai abrir um modal para mim, 12, tipo 12, salvar, já atualizou aqui com o tipo 12. Quiser excluir, tipo 12 já está excluído. Tudo aqui com material design light. Tem algumas coisas que para melhorar, né? Mas como aqui é só uma prova de conceito, então eu decidi deixar assim, só utilizar alguns recursos, né? Bom, mas o que eu queria mostrar para vocês era isso. Eu espero que vocês deixem aí nos seus comentários perguntas, ou então quem for especialista nessa parte aí de intraweb quiser deixar algumas dicas ou novas informações para que eu possa colocar nesse projetinho de intraweb aqui, como utilizar melhor o intraweb, né? Eu ainda estou com um probleminha aqui na alteração do dado, né? Se eu clico aqui para alterar o dado, ele traz para mim aqui a informação, mas ele fica colocando por cima do label, né? Aí, tá vendo? Ele joga aqui por cima do label. Eu não estou sabendo tratar isso aqui direitinho. Se eu clicar aqui, apertar 1 e voltar, ele vai assumir que já existe dado. Então só eu alterar esse valor que ele já deixa certinho a informação. Então ele já não
já não vai dar nenhum problema, né? Se eu alterar aqui para 91, salvar, ele vai salvar lá como 91. Ele funciona na parte relacionada ao dados, né? Só estou com problema de trabalhar com essa tecnologia web, com Ajax, com JavaScript, né? Que isso aí deve ser um probleminha bem bobo de JavaScript. Então eu queria partilhar esse vídeo com vocês com muita alegria, e eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou disponibilizar esse código em breve. Vou estar acompanhando as visualizações do vídeo. Vou estar acompanhando também as inscrições no canal. Já peço para que vocês se inscrevam no canal, façam seus comentários, deixe o seu like, seu joinha aí no vídeo, né? E agradeço demais a cada um de vocês pela paciência, né? Espero ter contribuído um pouco mais, e vamos para os próximos vídeos, né? Um forte abraço para vocês e fiquem com Deus.